capítulo 13, no seu versículo 17 ao 22. Aleluia. Vai falar sobre o povo de Israel no deserto. Aleluias. Êxodo 13, capítulo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e a regimentos subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia... Eu vou repetir essa frase, porque é importante. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eu vou repetir. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pode sentar, meu irmão. Senta glorificando a Deus. Essa palavra Deus começou a ministrar no meu coração essa semana. E o Senhor estava ministrando para mim mesmo, né? E essa história vai falar sobre um Deus que pega o povo do Egito, a qual era escravo, e de repente o Senhor vai ali e vai dirigi-los à terra de Canaã. E houve um tempo que o povo precisou passar por esse deserto, mas Deus não os deixou sozinho. Essa palavra ela vai mostrar pra gente que o povo ele era escravo, e ali eles, quanto mais eles eram açoitados, quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam. Ali o faraó daquela época vai pegar e vai mandar matar os meninos daquela época que nasceram, porque para que pudessem parar de crescer. Pois quanto mais o povo de Deus era perseguido, açoitado, passando por dificuldades, mais eles cresciam. E assim, o que acontece? Houve um decreto e ali ele manda matar as crianças, os meninos. Só que Moisés, quando nasce, sua mãe o esconde por 3 meses. E ali a sua mãe, com um ato de fé, pega Moisés, coloca no rio. E ali a filha do faraó vai encontrar Moisés. E ali a filha do faraó, o mesmo que manda matar as crianças, os homens, os meninos daquela época, as crianças, meninos. E ali ele vai ser criado diante do nariz de Faraó, diante do inimigo que mandara matar. Então ali a irmã de Moisés vai seguindo naquele percurso, a qual ele vai ser encontrado pela filha de Faraó. E ali ela se dispõe, porque a filha de Faraó fica com pena do menino. E ali a menininha se dispõe a falar: olha, eu tenho uma pessoa que pode cuidar dele, dar leite para ele. Ela chama sua mãe e ali vai ter uma história linda. Porque é incrível como que Deus vai te proteger diante do inimigo. Porque Moisés, ele ali naquele momento tinha um decreto para matar. Mas Moisés vai ser criado dentro do lugar aonde é surgido o decreto. É assim na minha e na tua vida. Quantas vezes o inimigo vai se apresentar, vai olhar para você, vai dar um decreto e Deus vai te mostrar que Ele é Deus diante do inimigo. Aleluias. E interessante é que
que de repente ali Moisés cresce, e ali Moisés tinha todos os privilégios do palácio. Moisés, ele é criado, ele se torna um cientista, ele tem todas as mordomias do palácio, mas quando ele sai para olhar a situação dos seus irmãos, então ali Moisés vê um egípcio batendo em um dos seus irmãos assim, né? E então ele se mete naquela briga, acaba matando aquele egípcio, se escondendo, e agora ele vai ter que fugir para o deserto. No deserto ali ele vai conhecer Jetro, seu sogro, sua esposa, e ali ele vai ficar mais 40 anos, e agora ele vai se encontrar com o Senhor na montanha, a qual ele vai ver uma sarça ardendo, e Deus vai mandar Moisés tirar a sandália, e agora ele vai dar uma nova missão para Moisés, que é libertar o povo. Aleluia. Tem coisa que vai acontecer na minha e na tua vida que você não vai entender. Tem coisa que Deus vai te mandar fazer que você vai olhar, meu Deus, mas como assim eu? Como assim eu? E é interessante porque no tempo que a gente vive, nós vivemos uma cultura da facilidade. Só que nosso Deus não é um Deus que às vezes nos permite passar por tantas facilidades. Até porque se nós passássemos por muitas facilidades, nós não teríamos intimidade com Deus. Passamos a ter intimidade com Deus quando passamos pelos desertos da nossa vida. Só temos um encontro genuíno com Deus quando realmente estamos no deserto, só nós e Deus, dependendo do Senhor. Ali o Senhor vai se manifestar e você vai ver as maiores glórias na sua vida quando você conhecer o Senhor. É interessante porque nós precisamos passar por esses desertos, mas são esses desertos que nos aproximam de Deus. E o interessante é que Deus, ele está conosco no deserto. O Senhor, ele mandava a nuvem para ir com eles, né, no deserto. A nuvem de dia, ela não somente ela servia como direção. A nuvem, eu posso dizer que a nuvem que o Senhor mandava para eles, ela tinha três situações importantes que a nuvem trazia para eles. Primeiro, a nuvem os protegia do calor intenso de dia, porque é um calor, irmão, no deserto, muito forte de dia, e à noite é muito frio. Então o Senhor mandou a nuvem para poder não só dar direção, mas também para poder trazer um refrigério para eles naquele momento de dia. Aleluia. E a nuvem também os protegia dos inimigos ao redor. Ela espantava os bichos ao redor, os inimigos. A nuvem também, à noite, ela aquecia eles. Interessante que Deus, ele é provedor de tudo na nossa vida. É que a gente não percebe a provisão de Deus. E a nuvem também, ela é uma orientação. Ela vai orientando eles o caminho que eles devem prosseguir. Ela é refrigério. Ela de dia faz a sombra, à noite promove o calor aquecido. Aleluia. E você tem que pedir que o Senhor, ele envie nuvens para te guiar. Sabe, porque a nossa vontade não é muitas das vezes a vontade de Deus. E a Bíblia fala da postura de Deus mediante uma situação que foi aquilo que o Senhor ministrou na minha vida nessa semana. A postura de Deus com relação à reclamação. Sabe, o povo de Israel, mesmo vendo todos aqueles milagres, todas aquelas provisões de Deus, caía maná do céu, a roupa deles não se estragava, e eles só viviam murmurando. Eles só viviam reclamando. E se tem uma coisa que desagrada a Deus, é quando a gente reclama. E se tem uma coisa que a gente faz e que afasta a gente da presença de Deus, é quando a gente reclama. Porque quando você olha para a sua volta, muitas das vezes a gente pode ser gratos pelo que temos, sabe? Mas a maioria das vezes tem pessoas que só vivem nessa vida de reclamar, sem olhar à volta, fazer um 360 e conseguir ser grato pelo aquilo que tem. Sabe, tem gente que é tão reclamão que não consegue entender que acordou enxergando. E quantas pessoas oram para que Deus faça elas voltar à visão. Sabe, tem gente que acorda reclamando quando ela consegue botar o pé no chão e andar. Enquanto tem gente que está na cama e não consegue levantar. Não tem essa condição. E está orando para que você receba esse milagre que você já tem. Sabe, tem gente que às vezes ora para poder escutar o que for. Tanta gente precisa de um milagre que você já tem. E o importante da nossa vida é pararmos de reclamar, porque Deus, ele odeia a reclamação, e começarmos a ser gratos. Esse povo, ele tinha um trajeto para fazer. Esse trajeto demoraria 40 dias e ele demorou 40 anos devido à reclamação.
Há processos na minha e na tua vida que vão demorar a passar porque você reclama. Há processos na minha e na tua vida que vai ficar ali paralisado, porque ao invés de você agradecer pelo que Deus está proporcionando você aprender, você amadurecer, ou você crescer, ou você ser livre de alguma coisa, e você está reclamando no meio do processo. Sabe, quando a gente reclama, essa postura de reclamar, ela vai matando aos poucos o nosso relacionamento com Deus. Porque quanto mais você reclama, mais você se afasta de Deus, porque Deus, ele não gosta de reclamação. E interessante que eu já me peguei reclamando várias vezes por diversas coisas. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, meu Deus, como eu fui ingrata com o Senhor. Como eu fui injusta de reclamar por coisas pequenas, quando o Senhor está fazendo coisas tão grandes na minha vida, quando o Senhor tem sido fiel, né? O Senhor tem até aqui nos ajudado. E quantas vezes, Senhor, eu me reclamo por pequenas coisas, né? E podemos, muitas das vezes, trazer algumas coisas para nossas vidas através da reclamação. Paralisamos no processo e ali a gente acaba tendo uma postura que Deus não se agrada. E às vezes a gente troca a gratidão pela ingratidão, mostrando para Deus que Ele não é o suficiente, tomando o lugar de servos e querendo estar no lugar de pai, querendo entender ou tomar a rédea da nossa vida, querendo saber mais do que Deus sabe acerca de nós, acerca do nosso futuro. E nós perdemos muito. Quantos anos nós perdemos nos desertos da vida, tentando entrar na terra prometida, tentando encontrar a terra prometida que nos foi preparada, mas só que o que nos impede é a reclamação. E a gente fica perdido nesse deserto. E a gente não vai conseguir encontrar o caminho enquanto a gente estiver murmurando, enquanto a gente colocar a culpa em Deus daquilo que aconteceu, enquanto a gente culpar o nosso próximo, se culpar, ou até mesmo, sabe, reclamar daquilo que Deus está fazendo, porque a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável na nossa vida. E interessante é que muitas das vezes o que impede a gente receber ou alcançar lugares muito mais altos é a reclamação, é a impaciência, porque você vai querer exercer coisas que ainda não está preparado, você vai querer ter coisas que você não está preparado para ter, e vai chegar um momento que você pode se perder, e você fica ali girando sem a presença de Deus, porque Deus se afasta. Quando você começa a reclamar, quando você começa a ficar com impaciência, o Senhor só fica olhando lá de cima, olhando assim, até onde você vai com tudo isso? E é quando você fica girando no mesmo lugar. Muitas pessoas olham para a vida dos outros. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? No Instagram a gente vai olhar para a vida dos outros. Nossa, como fulano tem uma vida perfeita, e parece que eu estou servindo a Deus, parece que a minha vida é tão difícil. Meu Deus, aí começa a reclamação. Só que quando nós somos escolhidos por Deus, somos bem-aventurados porque Ele nos chamou, nos escolheu para uma vida melhor. Essa liberdade agora vai custar um preço de renúncia, vai custar um preço que talvez você não vai entender coisas que vão acontecer, porque agora quem está direcionando a tua vida é a nuvem, é Deus. Agora quem começou a direcionar a tua vida não é mais você quem direciona. Quando você entrega a tua vida para Deus, agora é Ele quem tomou a direção, é Ele quem está na frente, mas é Ele quem está suprindo de dia a nuvem, é Ele que está suprindo também de noite. Ainda que você esteja no deserto, ainda que pareça que você não vai conseguir entrar na terra prometida, Ele ainda está com você, te sustentando. Se você reparar, o Senhor não te desampara, e você só vive reclamando muitas das vezes. Por quê? Por que nós reclamamos? E interessante que nós temos tanta coisa, né? Temos coisas demais. É interessante que quando alguém tem muita roupa no guarda-roupa e de repente ela fica impaciente, porque vai ter que escolher a roupa que ela vai. Sabe? É a mesma coisa quando você tem muito o que comer. Ai, o que será que eu como nesse dia? Eu posso escolher? Eu tô em dúvida, eu tô impaciente com isso. Mas quando você não tem, às vezes quando você tem somente 3 roupas ou 4 roupas, não tem aquilo tudo. É isso aqui, você agradece e vambora. Ah, Senhor, é esse prato de comida que eu tenho hoje para comer? Amém. É por isso que às vezes o Senhor permite você passar pelos desertos, para tu entender que as coisas muito fáceis geram em você um peso de reclamação.
É um peso de você não aprender o que é não ter. Paulo, ele sabia, por todas as situações, ele havia passado por tudo, ele sabia o que era sofrer por amor de Deus, ele sabia o que era ter fome. E quando você sabe tudo isso, você agradece pelo que você tem. Agora você não vai mais reclamar porque você tem um guarda-roupa cheio de roupa e não sabe o que vai vestir. Agora você não vai reclamar porque você tem um monte de comida para comer e você fica: Senhor, o que eu vou comer? Reclamando porque tem gente lá na África que não tem um arroz para comer. E tem gente que tem só pouca roupa, talvez 2 peças, e está glorificando ao Senhor. Isso é um peso que você tem que tirar da tua vida, a reclamação, sabe? E começar a ser grato. Aleluia. E a gente, quando a gente não pode escolher muito, a gente só é grato. Já sabe quando um médico chega para você e diz: olha, essa situação aqui é só até aqui, e ali você não tem muito o que escolher, você tem apenas que ser grato e glorificar o nome do Senhor. Então tem gente que não passa por situações, é por isso que vive murmurando. E o povo ali, ele tinha tudo de Deus, ele tinha maná, a roupa não se rasgava, eles tinham de tudo e eles viviam murmurando. Até o dia que o Senhor começou a se irar. Até o dia que Deus perdeu a paciência, vamos dizer assim, né? Porque Deus, ele é paciente. Mas Deus, ele se irou com aquela situação porque ele mandava de tudo. Mandava de tudo. Tem gente, irmão, que às vezes não sabe agradecer até mesmo a água que bebe. Enquanto tem muita gente que tem que buscar longe, porque às vezes a água que tem perto é poluída, sabe? Então, nós temos que entender que aquilo que a gente tem já é o bastante. E glorificar, porque Deus vai dar na medida para você. O mundo é assim. O mundo, ele, quando ele não tem alguma coisa, ele está reclamando, ele quer mais, ele quer buscar mais, está buscando. Eles estão correndo atrás do vento. É correndo atrás do vento o tempo inteiro. Quando a gente está na presença de Deus, a gente somente agradece porque Ele é o provedor da nossa vida. Tem gente que reclama do seu trabalho quando acorda de manhã, vai trabalhar. Ah, meu Deus do céu, já tem que ir para aquele lugar, que aquele pessoal chato, tem que aturar aquele povo, enquanto tem gente orando para Deus abrir a porta. Sabe, tem gente que reclama do patrão, ao invés de glorificar porque Deus está te dando sustento, abriu uma porta. Então o Senhor, Ele vai falar em Filipenses 2,14: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia. Fazendo o oposto do mundo, você agrada a Deus. Fazendo as coisas sem reclamação, você agrada a Deus. Colocando a sua confiança em Deus nos momentos difíceis, sabendo que Ele está no controle, você agrada a Deus. E quando você perde o controle é porque você deixou de confiar em Deus. Então, a palavra de Deus é o tempo todo assim. O Senhor querendo nos ensinar a confiar. O Senhor querendo nos ensinar todos os dias que nós devemos colocar Ele na direção de tudo. Ele estando na frente, irmãos, você confiando, só entrega. É fácil? Não é fácil confiar e entregar, mas é a nossa tarefa. É o que nós devemos fazer. Abacuque, ele era muito questionador. No seu livro já começa ele dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? E quando nós questionamos acontecimento à nossa volta, quando as situações nos pressionam, nós começamos a reclamar. Só que nós precisamos mudar a reclamação em crer, em acreditar. Crer que o nosso Deus é bom, Ele é poderoso para suprir a cada um segundo a sua necessidade. Abacuque questionou a demora de Deus para cumprir a justiça. Porém, o que ele não entendia era que Deus estava sendo longânimo. Deus estava sendo longânimo, porque Deus, Ele é longânimo. Então isso não é porque Deus demora a fazer alguma coisa, não. Às vezes a gente olha assim: por que tu está demorando, Senhor, a cumprir a tua justiça? Não, é porque Deus, Ele está esperando, dando chance para que o povo se arrependa, para que esse povo venha
a estar com Ele. Deus é longânimo, irmão. Não é que Ele demore, Ele é longânimo, sabe? E o que é interessante é que o Senhor, Ele não nos deixa sem resposta. Sabe, nos desertos que a gente passa, nas lutas que a gente passa, se você colocar nas mãos de Deus, você recebe também uma resposta. E às vezes, se o Senhor te fizer você esperar a resposta chegar, é porque Ele está sendo longânimo. É porque Ele está sendo longânimo. E Abacuque era assim. E ele era meio carente de fé, sabe? Mas depois ele foi iluminado pelo Senhor. Quando o Senhor respondia, ele foi iluminado e ele pôde dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e currais, fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares, aleluia. Quando a gente cria o hábito de agradecer, entregar, confiar, a gente chega na terra. A gente para de ficar rodeando no mesmo problema. A gente parece que sai um peso da gente, sabe? E o interessante, Charles Spurgeon vai dizer: saiba que Deus é muito bom para aqueles que nele confiam, e frequentemente Ele surpreende com bênçãos inesperadas. Deus, Ele nos surpreende com bênçãos inesperadas quando a gente confia nele, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, quando a gente não reclama diante da situação, porque o que o inimigo quer é fazer você murmurar como aquele povo fazia. O que o inimigo quer, como ele fez na vida de Jó, mas ali ele achou um adorador, porque ele mandou tudo para a vida de Jó, e Jó não se queixou, Jó somente adorou ao Senhor. E nós devemos ser como Jó, nós devemos adorar. É fácil, irmão? Não é, mas fica melhor. Paulo e Silas na prisão estavam presos. Estavam lá presos, estavam cantando, louvando, adorando. As prisões começaram a se tremer. Alguma coisa aconteceu naquele ambiente. E quando você está na situação difícil, que você adora, alguma coisa acontece no ambiente. Dentro do teu coração alguma coisa sai de ruim, entra a presença de Deus, as coisas começam a ficar melhores, a paz começa a reinar no teu coração. Você entende que quando você confia em Deus, Ele está no comando e Ele sabe o que Ele faz. Ele estando no comando, você pode confiar, você pode entregar, porque a tua tarefa é a tua tarefa de confiar, e a dele é de fazer o impossível. Aquilo que foge o meu e o teu controle não fugiu do controle de Deus. Então saiba, o que Deus só requer de nós: não reclame, não murmure, não fique inquieto, impaciente, porque Deus já está fazendo o que você precisa há muito tempo, porque Deus já te entregou o que você precisa há muito tempo. O homem quer cada vez mais, mas Deus vai nos entregar somente a nossa medida. Tem muita gente que, se Deus der além, a pessoa se perde tudo, porque quanto mais a pessoa tem, muitas das vezes mais ela quer. E é quando a pessoa fica insatisfeito, e essa insatisfação gera nela reclamação, e volta para o deserto e continua no deserto, sabe? Que possamos sair daqui nessa noite confiando em Deus, sendo gratos, parando de reclamar pelas situações, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é bom. E se estamos nele, confiamos nele, sabemos que Ele vai fazer o melhor pelas nossas vidas. Ainda que muitas das vezes nós não entendemos o querer e o que Deus faz, como um processo da minha vida, eu também não entendi. Eu engravidei e ali, quando eu fui saber, a minha gravidez ela era tubária. E quando eu fui ver, eu passei mal em casa e eu quase morri, irmãos, porque se rompeu dentro de mim, né? E se tivesse se rompido totalmente, se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui hoje louvando e bendizendo o nome do Senhor. Porque quando se rompe, vai sangue para tudo quanto é lado, há um problema muito sério. Eu passei mal, fui para o hospital e o médico olhou e falou: eu não sei como aconteceu isso, mas o sangue coagulou dentro de você. E eles tiraram
fizeram, né, a limpeza em mim, tive que fazer uma mini cirurgia. Quando eu voltei para casa, eu voltei como Abacuque, questionando a Deus. Eu voltei triste, eu estava lá no hospital, eu via todo mundo com seus filhos. Eu já tinha entrado para ter a minha filha. Eu sabia como era tão tremendo a gente sair dali com o seu filhinho. E de repente eu entro agora sem, e volto para casa sem o meu ovário, porque eles tiveram que tirar um dos meus ovários. E Deus tinha me prometido que ia me dar outro filho. Eu falava, mas Deus, agora talvez eu corra o risco de perder tudo. Mas ele, não, só vamos tirar somente um ovário. E eu voltei para casa, eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, por que isso comigo? Eu tenho te servido, murmurando, sabe, irmãos? Porque eu não tinha me ligado que Deus já tinha me dado vida. Porque muito antes de eu sair dali sem filho, eu estava saindo com vida para poder continuar criando a minha filha, para continuar sendo a esposa do meu esposo, para continuar tendo vida. Então é interessante, irmãos, que às vezes a gente murmura, mas Deus faz sempre o melhor. Deus permitiu, né, o ruim para não acontecer o pior. E ao mesmo tempo o Senhor estava forjando no meu coração. Aprenda a confiar. Ainda que você tenha perdido, ainda que você de repente está com o teu coração sangrando, de repente você está pensando, por quê? Deus sabe exatamente os porquês e os praquês. E eu começava a chorar, eu ficava triste, agora eu perdi meu ovário, como é que é isso? Era uma coisa muito louca na minha cabeça, sabe? Mas depois meu esposo falou assim pra mim, meu amor, você tem que aprender que você está viva. Você poderia estar morta. E você já tem uma filha, porque muito antes de você perder, o Senhor já te deu. Sabe? Muito antes de você perder, o Senhor já te deu. Eu vou repetir para você entender. Muito antes daquilo que você perdeu, Deus já te deu algo muito maior. Sabe? E eu fiquei um tempo triste. Depois eu comecei a confiar em Deus. E eu falei, não vai ser isso que vai abalar minha fé, não vai ser isso que vai fazer eu ficar triste com Deus, porque eu entendo que Deus, Ele faz sempre o melhor para nossas vidas. E dentre tantas coisas que eu e você passa, né? O que o inimigo quer é que você se afaste de Deus, fique triste com a situação e você murmure dizendo, Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Que eu não estou vendo. Até mesmo que pessoas cheguem a você, Deus vai permitir até que pessoas cheguem a você e digam, você não está servindo a Deus, como é que isso aconteceu na tua vida? É quando você tem que responder com fé. Eu continuo crendo que ainda que a figueira não floresça, Ele continua sendo Deus. Ainda que a figueira não floresça, continua glorificando ao Senhor, continua confiando em Deus. Pare de reclamar. E se alguém que reclama chegar perto de você para te fazer você ser amigo na reclamação, se afasta. Porque é pecado reclamar. Sabe, Deus, Ele não se agrada. Sempre tem uma resposta de fé para aquilo que você passe. Porque você vai ter essa resposta. Você pode perguntar, eu falei aqui que Deus não vai te deixar sem resposta. A situação que você está passando, que você passou, Deus não te deixou sem resposta, Deus não vai te deixar sem resposta. Se você perguntar a Deus, Deus vai te falar exatamente, minha filha, eu fiz isso aqui porque isso aqui era o melhor, por esse motivo. Sabe quando você chega lá na frente e diz, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu comigo, que se não tivesse acontecido, eu estava mal na vida. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, irmãos, Ele vê lá na frente. Seja como Jó, seja como Abacuque, bem no finalzinho, glorifica a Deus, ainda que a figueira não floresça. Pare de murmurar, comece a confiar em Deus, confie mesmo de todo o teu coração, porque quando a gente confia, como eu falei, Deus te surpreende. E como esse povo, teve dois que talvez tiveram, eu acredito que tiveram uma atitude diferente, que foi Josué e Calebe. Só eles entraram na terra e o povo não entrou. Eu acredito que quem reclama e murmura e fica nisso, talvez não entre até no céu. Porque só vai entrar no céu quem confia em Deus. Só vai entrar no céu quem de verdade, de fato, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e deixa que Ele
tudo faz. Quando você entrega, Ele faz o restante. Seja servo de verdade e confie no Deus que você serve, porque Ele é um Deus que surpreende. E essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Guarde no seu coração. Pare de murmurar. Confie em Deus em todos os sentidos, até nas pequenas coisas. Pare de reclamar. Não reclame, somente agradece. Seja grato todos os dias ao acordar. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor me ajude mais um dia a vencer um leão. Mais um dia, Senhor, na tua presença. Muito obrigado. É assim que nós devemos ser. Senhor, muito obrigado pela comida, porque muitos não têm condição de ter, Senhor. Seja grato pelo que você tem. E você vai entrar na terra prometida. Você vai chegar nessa terra. Você vai sair desse deserto quando você começar a confiar em Deus de todo o teu coração e deixando o controle na mão dele. Amém?